Tiago, de Educação Física do 5º ano. Data desta aula, dia 6 de março de 2020, segunda-feira, 5º ano. Qual é o nosso conteúdo? Futebol. Não teve prova ainda, só teve revisão e aula em quadra, que a gente trabalhou passe, domínio e chute. Lembram, né? Foi na quadra, aula prática. O que eu vou pedir para vocês fazerem em casa agora? Escrito. Vão escrever para mim sobre os passes. De que maneira a gente trabalha o passe, certo? Escrito vocês vão fazer passe de bico, passe com a ponta externa do pé e passe com a parte interna do pé. Todos os tipos de passe trabalhado no futebol. Essa é a aula do 5º ano de futebol, aula do dia 6, segunda-feira. Certo, 5º ano? Só o passe, não quero domínio nem chute. Vocês vão escrever para mim no caderno de vocês, vão botar lá, lembra? Professor Tiago, Educação Física, o nome de vocês, data e vão colocar lá. Passe, 2 pontos e vão colocar do lado. A gente trabalha aqui passe. O passe externo é com a parte do pé, parte interna, o passe de bico. Vocês vão escrever o que você entende como passe. Por quê? Porque na próxima aula, quando a gente voltar para a escola, a gente vai estar trabalhando em quadra esse tipo de passe. A gente poder dar continuidade, porque é passe, domínio e chute. Beleza? Aguardo por vocês. Não esqueçam de fazer, que eu vou dar o carinho do visto. Beleza? Obrigadão. Sou a professora Gisneide, professora de História, e nossa aula do dia de hoje, dia 6/4 de 2020, vamos aí falar sobre a organização dos primeiros povos. Quem são esses primeiros povos, professora? Os mesopotâmicos, olha só. As pessoas que moravam, né, nas terras conquistadas aí, elas se tornavam o quê? Falei para vocês, elas se tornavam súditos, que eram quem esses súditos? Eram os reis, os chefes, e pagavam tributos, né? Ou seja, pagavam aí um valor, né, em ouro ou em peso para esses chefes. Quem eram esses povos da Mesopotâmia? Sumérios, os amoritas, os assírios, os caldeus, né? E aí você vai encontrar todos esses povos aí lá na página 10 do livro de História de vocês. Professora, como é que era a gente conhecer um pouquinho desses povos, certo? Conhecer um pouquinho do cotidiano desses povos. Como é que era o cotidiano desses povos em relação ao comércio? O comércio dos mesopotâmicos era distribuído de forma igualmente, ou seja, eles vendiam, tinham as feiras, tinham os padeiros, os pedreiros, os agricultores, ou seja, era dividido de maneira igual a forma de trabalho para eles, né? A questão aí do comércio. E o vestuário, como é que era o vestuário desses povos? Bom, as mulheres da época, elas usavam o quê? Vestido longo. Os homens, por sua vez, eles utilizavam o quê? Túnicas. Eram os vestidos assim, pareciam os vestidos igual das mulheres, né? Mas eram as túnicas, chamadas de túnicas. E a questão da diversidade das atividades, aquilo que eu falei, era distribuído de forma igual. Cada um tinha a sua função. Cada um você vai trabalhar na feira, você vai trabalhar na agricultura, você vai ser o padeiro, você vai ser o pedreiro. Eles trabalhavam dessa maneira e distribuíam, ou seja, os tributos para o rei de maneira igual. Ninguém dava mais, ninguém dava a menos, certo? A questão aí da segurança. As cidades, se vocês observarem lá na página 12,
Vocês vão ver lá a foto e vão ver aí a imagem dessa cidade. Como é que era essa cidade aí? Como é que vocês acham que era a segurança? As casas tinham muro? Não, as casas não tinham muro. Era feita uma muralha grande ao redor dessa cidade. Uma muralha grande protegendo essa cidade contra quem? Contra invasores, contra outros povos, né, que queriam conquistar essas cidades, né, como por exemplo a cidade da Mesopotâmia. A questão da habitação, né, já falei para vocês a questão da habitação, que as casas elas não tinham muro, mas há uma diferença aí, olha só, nas cidades suméricas, por exemplo, as pessoas simples, elas moravam em pequenas casas feitas de barro, né? São pequenas casas feitas de barro e pintadas de branco. Nela só havia 2 cômodos, só havia 2 cômodos, a cozinha e o quarto. As crianças brincavam na área externa e a maioria delas não estudava e nem sabia ler. Olha só que interessante. Apenas o rei e os seus servos, alguns dos seus servos que eram escolhidos por ele, é que tinha uma leitura, que sabiam ler, que eram o quê? Ensinados, certo? Então lá na página 12 e 13 vocês vão ver um pouquinho aí. A questão dos alimentos, como é que eles se alimentavam, como é que era a alimentação deles. Aí vamos lá, o pão, a cerveja, a questão, né, dos itens básicos que eles utilizavam. Isso a gente viu, vocês viram muito aí nos livros de história, no 4º ano, no 3º ano, sobre a questão, né, da alimentação deles, que ele vai descrever bastante. Falamos aí um pouquinho também do transporte. Como é que é o transporte dessas pessoas? Como é que eles saíam de um local para outro? Para realizar o transporte, como é que era feito? Página 15, lá na página 15 do livro de história de vocês, vai falar aí, ó, que para realizar viagens curtas pelo rio Nilo, os egípcios usavam aqui barcos leves feitos de juncos de papiro, ou seja, eram os tipos de madeira fina que eles utilizavam para a construção desses barcos. Então, olha só, observa aí esses 2 textos, lá na página 12 e na página 16. Ele vai caracterizar os povos da Mesopotâmia e os povos egípcios. Então, para casa, vocês vão descrever a diferença dos 2 aí, ok? Muito obrigada! Mais uma vez, né? Hoje nós temos aula de matemática, ok? Na data do dia 6 de abril, ok? 6/4. E aí nós vamos abrir o nosso livro na página 31. E aí nós temos algumas atividades, alguns probleminhas de divisão, ok? Só não esquecendo de colocar a data no topo da nossa página. 6/4. Nós temos a número 1 para a gente resolver, ok? A número 1 diz o seguinte: a direção de uma escola recebeu 210 matrículas para o 5º ano e formou turmas com 35 alunos em cada uma. Quantas turmas de 5º ano essa escola formou? Nós vamos observar que o total de alunos é 210, ok? Cada turma tem 35 alunos, beleza? Então nós vamos entender que nós temos que fazer a divisão do total de alunos pela quantidade de alunos que vai ter em cada turma, e aí nós vamos saber quantas turmas de 5º ano nós teremos, ok? Aí neste momento você pausa o vídeo,
desenvolve essa operação. Lembrando que nós trabalhamos inicialmente, para a gente se aperfeiçoar na divisão, a gente trabalha inicialmente fazendo uma tabuada, uma multiplicação aí, tá bom? Então nós vamos observar qual será a tabuada que a gente vai fazer para desenvolver a nossa divisão, ok? Então nós vimos aí que no total de alunos para o quinto ano era 210, em todas as turmas, ok? Mas que cada turma tinha 35. Para a gente saber o total de turmas, nós teríamos que dividir o total de alunos pela quantidade de alunos que ia ter em cada turma, ok? Mais uma vez, nós precisamos fazer a nossa tabuada, ok? É muito importante a gente trabalhar a nossa tabuada assim, que mais pra frente a gente nem vai precisar mais usar, porque a gente já desenvolveu tanto que a gente já adquire conhecimento e não tem mais tanta necessidade de realizar, ok? E aí nós temos aí 210 dividido para 35. Novamente nós vamos procurar 210 no produto, lembrando que o produto é basicamente o resultado da nossa multiplicação. Vamos procurar o 210. Aqui no resultado do produto, encontramos ele aqui. Ok? Então, esse produto ele vem de forma a subtrair aqui. Ok? Então, nós trazemos ele subtraindo. Beleza, então vamos efetuar a nossa operação. A gente sabe que a gente traz ele subtraindo. Agora, o nosso 35, ele está aqui em forma de um fator, né? O nosso 35 aqui, ele está na forma de um dos fatores. E aí a gente traz o 6 para cá, tranquilo? Aí aqui a gente vê sim que 6 vezes 35 ou 35 vezes 6, que aí a gente lembra lá da nossa propriedade, né? Que é a ordem dos fatores não altera o produto. Que aí a gente tem 35 vezes 6 ou 6 vezes 35, resulta em 210 e aí a gente vem subtraindo, ok? A finalidade da divisão é você obter resto zero. Infelizmente acontece que algumas nós não conseguimos ter resto zero, mas aí mais pra frente nós vamos aprender como resolvê-la e assim obter resto zero. 0 menos 0, 0, 1 menos 1, 0 e 2 menos 2, 0, ok? E aí nós entendemos que 210 alunos dividido para 35 alunos em cada turma, nós resultamos que temos 6 turmas, ok? Então aí na resposta nós vamos colocar que existem 6 turmas de quinto ano, ok? Agora nós vamos vir aí com a número 2, ok? A número 2 diz o seguinte: Helena fez 13 bandejas com 150 docinhos de chocolate em cada, ok? Foram 13 bandejas com 150 docinhos em cada, ok? Docinhos de chocolate. E 10 bandejas com 120 docinhos de morango. Ela vai embalá-los em caixas com 15 doces em cada uma. Quantas caixas serão necessárias para embalar todos esses? Então, primeiro nós vamos contabilizar o total de quantos doces, ok? Nós vamos ter no total. Entendendo que são 13 bandejas, que essas 13 no total, cada uma tem 150. Vamos de chocolate. Vamos desenvolver a operação de multiplicação para a gente saber quantos doces de chocolate a gente tem, ok? Desenvolve aí que a gente já vem com o resultado, ok? Aqui nós fizemos, inicialmente, algumas multiplicações, tá bom? Algumas multiplicações foram realizadas. Aqui, nós tínhamos 150 docinhos em 13 bandejas. Isso aqui era o total dos de chocolate. 150 docinhos em 13 bandejas. E aí nós adquirimos que é 1.950 docinhos de chocolate no total. E aí nós tínhamos também 10 bandejas, sendo que cada bandeja tinha 120. No total, docinhos de morango nós tínhamos 1.200. E aí, juntando o de morango
Com o de chocolate, nós temos aqui 1950 somando com 1.200, tá bom? E aí nós tivemos que, no total, nós tínhamos 3.150. E aí nós precisávamos dividir esse total de docinhos em caixas de 15 docinhos. Quantas caixas seriam? Teríamos que dividir 3.150, que era o total de docinhos, sendo que cada caixa ia ter 15 docinhos. Efetuando a divisão, né, nós obtemos que temos o resultado 210. Tranquilo? E aí, na resposta, nós teremos que colocar que serão necessárias 210 caixas, ok? Finalizando aqui, que foram necessárias 210 caixas, nós temos a questão 3. A questão 3, ela vai ser uma atividade desafio, ok? Então, você vai realizar com auxílio, se for preciso, se sentir necessidade, da mãe, do pai, mas lembrando, é você que tem que aprender, você que tem que entender. Então, tentem sozinhos, se não conseguir, aí sim você procura um auxílio. Okay? Ela é uma questão de desafio que quando nós voltarmos para as nossas aulas, nós iremos conferir quem conseguiu realizar, quais foram as dificuldades, ok? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.